Boa noite a todos. Estou dando início à 96ª reunião da endocrinologia do Hospital Samaritano. Quero agradecer, são 9 anos, e agora estava falando com uma das minhas queridas convidadas, que é a doutora Karen, que fez parte da primeira reunião. Então, é com imenso prazer que eu tenho hoje a doutora Graziela Mendonça, médica e coordenadora do ambulatório de endocrinologia feminina do IED, mestrado em endocrinologia pela UFRJ, membro do departamento de endocrinologia feminina, andrologia transgrenidade, professora da disciplina de endocrinologia da Escola Médica e Pós-Graduação da PUC. E a doutora Karen de Marca, especialista em endocrinologia e metabologia pela ASBEM, diretora técnica do IED, diretora presidente eleita das ASBEM 2027-2028, preceptora da residência e pós-graduação em endocrinologia e metabologia do IED. Essa gravação, com permissão, vai ser gravada. As perguntas serão feitas via chat. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente reunião com um tema que não é tão comum, ou seja, a doença é comum, mas o estudo é menos comum. Se fala muito pouco de SOP, né? E alterações metabólicas. Então, não é só para endocrinologia, mas é para clínica médica, para cardiologia, para todas as especialidades clínicas que essa reunião é importante. Karen, é com imenso prazer, é número 1, número 96, espero que sejam muitos mais. E a Graziela também já faz, não é pouco tempo que vem participando dessa reunião. Desejo a vocês uma excelente reunião, que eu tenho certeza que vai ser, né? Ainda mais com a experiência que vocês têm. E boa noite. Boa noite. Obrigada pelas palavras, Mônica. Então, a gente realmente está desde a da primeira sessão do Samaritano. A gente tem muita saudade, inclusive, de quando a gente ia todas as quartas-feiras para o Samaritano, era um encontro especial. E de pessoas que hoje em dia, algumas nem estão mais aqui, mas que eram realmente Dr. Adolfo, Dr. Maurício, que estavam sempre presentes nessas reuniões, né? Era uma coisa, era sempre um momento muito agradável. E eu acho que se bobear, eu participei quase todos os anos também, assim, tô sempre, realmente tô sempre junto aí de vocês, apoiando e parabenizando esse seu trabalho, que é incrível, e você é incansável em tentar reunir. E o mais legal é ver todos os serviços, né, participando. Então, assim, os serviços do Rio de Janeiro estão aqui juntos para participar dessas trocas e ser bastante enriquecedor. Bom, e aí hoje a Graziella, super entusiasta sempre, né, do estudo da síndrome dos ovários policísticos, né, teve a ideia da gente trazer essa visão, né, mais complexa ainda, se a síndrome já é complexa, a gente estudar ela como uma doença metabólica é ainda mais complexo. Envolve algumas abordagens, tanto de estudos de etiologia, mas também que vai mudar um pouquinho a parte do tratamento. Então, assim, eu acho que o que eu percebo muito é que quando a gente trata de uma condição, né, que se trata de uma situação de ginecologia endócrina, né, eu acabei de voltar de um congresso de ginecologia endócrina, e o que eu percebo é que talvez realmente os ginecologistas tenham uma visão muito ginecológica do assunto, então no caso do SOP talvez seja mais a parte de fertilidade, alteração menstrual, a parte das características físicas, né, que a síndrome oferece, né, as alterações físicas, enquanto o endocrinologista, tanto na menopausa quanto na SOP, a gente tem uma outra visão, uma visão sempre muito mais ampla, muito mais sistêmica do que pode se tratar, né, às vezes apenas uma alteração física, né, que seria que acontece na SOP.
Então, nosso intuito hoje é a gente ter uma discussão então mais aprofundada da síndrome e eu vou começar passando um caso clínico para vocês e depois a Grazi vai continuar a discussão, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela. Ah, e não esquecendo que vocês podem já ir colocando perguntas, se forem surgindo perguntas ao longo da apresentação, a gente já pode ir colocando que depois a gente responde, ou às vezes até mesmo no meio da apresentação a gente acha que tem gancho para responder e a gente responde, tá? É, então vamos lá. Estou tentando reduzir aqui. Então, meu caso clínico é uma paciente lá do IED, ela tem 28 anos, ela é solteira, branca, natural do Rio de Janeiro, trabalha como auxiliar administrativo. Procurou o ambulatório de endocrinologia devido a queixas de aumento dos pelos faciais, surgimento de mancha escura no pescoço e irregularidade menstrual. Refere menarca aos 14 anos, conta que sempre teve ciclos irregulares, aos 18 sofreu uma perda familiar e apresentou sintomas de depressão que, depois estabilizados, deram espaço para um comer compulsivo e ganho de 30 quilos em 5 anos. Há um ano notou aumento dos pelos faciais e no abdômen, escurecimento da dobra do pescoço e axila. Na história familiar, a mãe e a irmã tinham diabetes tipo 2. E na história fisiológica, como eu relatei, menarca aos 14, os ciclos irregulares ao longo do tempo, o padrão de oligomenorreia, tinha ritmo intestinal preservado, negava cirurgias e negava qualquer uso de medicamento no momento. Então, pela avaliação clínica dessa paciente, quando ela chega para a gente, né, é, a gente vai, obviamente, já que ela tem uma queixa de aumento de pelos, buscar onde estão esses pelos aumentados, né? Então, para o diagnóstico de surtismo, a gente utiliza a escala de Fermat-Goway, e aí a gente vai colocar, vai avaliar como é que está no lábio superior, queixo, e pescoço, tórax superior, abdômen superior, inferior, braços, coxas e superior das costas. Então, essas aqui seriam as regiões. Ela apresentava, né, aumento de pelos supralabiais, tinha também em mento, ela tinha aqui na linha intermamária, tinha em abdômen inferior e tinha também em raiz de coxa. Então, ela totalizava, e tinha também acima das nádegas, totalizava 14 pontos. O que que a gente tem que avaliar quando a gente estuda o pelo? Isso também é muito importante para diferenciar de hipertricose. Então, ele tem que ter mais de 5 milímetros de comprimento. É óbvio que a gente não vai conseguir medir esse pelo nesse milímetro. Mas, então, são pelos que são mais grossos, são pigmentados, ou seja, eles são mais escuros, grossos. E o diagnóstico em mulheres brancas e negras seria acima de 4 e mulheres chinesas acima de 6. Ela também tinha como a gente falou, né? Ela tinha um ganho de 30 quilos em 5 anos, muito alto esse ganho de peso, né? Chegando a um nível de obesidade de grau 2, já estava com alteração da pressão arterial. Então, aqui também, uma outra forma da gente avaliar, né, uma exposição aos androgênios aumentada, né, o hirsutismo e também o hiperandrogenismo, é também avaliar a queda de cabelo. Então, a gente pode avaliar pela escala de Ludwig, né, de alopécia. Então, a gente pode estudar esse padrão e graduar, né, que seria uma alopécia bem acentuada, né, aqui quando pega essa forma. E a gente pode avaliar também a acne, né, que é outro sinal de hiperandrogenismo. Então, assim, um mais seria comedões e pápulas, dois mais pápulas, dois positivos, né, pápulas e pústulas pequenas, três pontos, pústulas maiores e disseminadas e quatro abscessos coalescentes e nus. Então, esses seriam os três padrões para a gente avaliar hiperandrogenismo numa paciente do sexo feminino. Aqui mostrando então aqui o surtismo, isso aqui são fotos até de paciente, isso aqui é uma paciente lá do IED, que tinha realmente um hiperandrogenismo muito grave. Ela não era SOP, mas é só para mostrar, né, aqui como ela tem perda aqui na calvície e as espinhas. Então, obviamente, né, que aparentemente tudo parece se tratar, né, de uma SOP dessa paciente. Ela teve um ganho de peso acelerado, ela tem oligomenorreia, tinha de longa data. Então, uma coisa que é muito importante é que a gente não deve realizar a ultrassonografia
né, antes de 8 anos pós a menarca. Então, é muito comum na menina, né, que tem menos de 8 anos de menarca, esses aspectos multifoliculares dentro do ovário. A gente sabe que às vezes os ciclos são irregulares e a gente pode ter esse aspecto. Então, a gente não deve fazer ultrassonografia numa menina muito jovem. O diagnóstico, né, de PCO deve ser revisado regularmente com o avanço da tecnologia ultrassonográfica, o cutoff. Então, hoje em dia, a gente vai mudando esse cutoff, dado a acurácia, né, dos exames de imagem. E, de preferência, sempre fazer, né, transvaginal. A gente tem que perguntar, óbvio, para a paciente se ela se incomoda ou não. E se ela realmente não tiver tido relação sexual, a gente vai pedir, né, por via abdominal. Então, como é que a gente. Isso aqui é um aspecto muito típico, né, de ultrassonográfico, que é aquele colar de pérolas, né, que a gente encontra. Muitas das vezes as pessoas não descrevem como a gente gostaria, né, um ovário micropolicístico. Mas a gente tem que saber que você vai ter, né, um aumento de estroma, que você pode ter esses folículos na periferia, mas não são, a gente tem que ver como são o aspecto desses folículos, né? Então, são mais de 20 folículos pré-ovulatórios ou antrais, ou seja, são folículos pequenos, de 2 a 9 milímetros. Pode existir também um aumento do volume ovariano. Então, muitas vezes, quando a ultrassonografia não for muito detalhada, basta ter um aumento do volume ovariano maior que 10, que você já pode suspeitar de uma SOP. Então, isso é importante também quando a gente tem uma limitação dos exames. Ausência de um folículo dominante, ou seja, aquele folículo acima de um. E a gente pode chegar, no caso de dúvida, em caso de um adulto, solicitar um antimileriano, né, como uma forma de diagnóstico, mas nunca em adolescentes. O antimileriano, em pessoas muito jovens, ele não é condizente com a situação, né? Então, com a reserva ou com o aspecto de não deve pedir. Elas podem estar com vários folículos ainda pré-antrais, como eu expliquei, isso dá uma alteração que na verdade não é uma patologia. Então, continua, né? A gente tem um guideline publicado em 2023, continua sendo, né, utilizado o critério de Rotterdam para o diagnóstico de SOP. Então, a gente tem que ter o hiperandrogenismo clínico ou bioquímico. Então, no caso de um hiperandrogenismo clínico, né, o hirsutismo, com a escala de Ferri-Mangal entre 4 e 6, dependendo da etnia, alopécia ou acne, um desses três ou mais. Em termos bioquímicos, a gente vai utilizar a testosterona livre calculada, o índice de androgênios livres. A testosterona, lembrar que ela é melhor, assim, a gente tem mais especificidade quando ela é analisada por espectrometria de massa. A mulher costuma ter níveis mais baixos de testosterona. A gente pode avaliar sulfato-DEA, androstenediona. É recomendável suspender as medicações antes da avaliação por 3 meses ou mais. Isso pensando numa paciente que faça uso de pílula contraceptiva. E avaliação da irregularidade menstrual, né? Então, um ano a 3 anos após menarca, costuma começar a regularizar o ciclo, mas é muito comum antes disso encontrar ciclos menores de 21 dias ou maiores de 45. Mas o importante é saber qual é a variação. Muitas vezes a gente pergunta para as pacientes e elas acham que o ciclo está irregular porque ele vem a cada 24 dias, 23, acha que é precoce, ou ela não tem noção dos intervalos. Então, assim, é muito importante que você tenha o intervalo regular. Então, menor que 21 dias ou maior que 35 seria realmente, pode mostrar uma irregularidade menstrual, ou menos que 8 ciclos por ano, ou mais que 12 a 15 por ano. Pode indicar uma alteração. A partir de um ano pós-menarca, uma menorréia maior que 90 dias pode sugerir o diagnóstico, apesar da gente não poder definir o diagnóstico, né, nessa faixa etária, mas pode sugerir, então, se a menina, após menarca, fica 90 dias sem menstruar, uma irregularidade menstrual. E também a menorréia primária, né, aos 15 anos ou mais de 3 anos pós-telarca, também a gente pode definir como uma irregularidade menstrual. Então, aqui eu já falei as características, né, dos ovários policísticos e ultrassonográficos, né, que seria o terceiro critério de Rotterdam. A gente precisa ter dois critérios para a gente poder definir.
Então, como é que seria aqui um fluxo de diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos? Então, a gente teria que ter a alteração do ciclo menstrual, oligoamenorreia, mais o hiperandrogenismo clínico, excluindo causas secundárias, que eu vou mostrar para vocês, para levar ao diagnóstico. Se não tiver o hiperandrogenismo, que às vezes pode acontecer, a gente vai buscar isso de uma forma laboratorial. E, de novo, excluindo causas secundárias. Se você tiver oligoamenorreia mais o hiperandrogenismo bioquímico, você tem o diagnóstico de SOP. Mas se você tem apenas a oligoamenorreia ou o hiperandrogenismo, aí sugere-se, né, fazer a ultrassonografia, lembrando que nos adolescentes você não vai poder considerar e também não vai poder considerar o antimileriano. Então, no caso dos adultos, você pode utilizar o antimileriano ou a ultrassonografia. E os níveis de antimileriano acima de 3, 3,5 costumam ser sugestivos de SOP. É, outras causas que a gente deve excluir, então, checar o TSH, prolactina, FSH e 17-hidroxiprogesterona, ou outro tipo de suspeita se tiver sinais clínicos de síndrome de Cushing, tumores adrenais, hiperplasia congênita suprarrenal, o hipogonadismo hipogonadotrófico. Esses são os principais que a gente tem que pensar na hora do diagnóstico. Então, aqui eu botei mais detalhadamente, né? Sempre, num caso de SOP, excluir hiperplasia adrenal congênita não clássica, né? Eu acho que é o que mais pode confundir. Então, a dosagem da 17-hidroxiprogesterona basal, maior que 2 nanogramas por ml, a gente faz o teste da cortrosina. E aí, se tiver no basal já acima de 10, a gente confirma, ou se no teste da cortrosina acima de 10, também confirma. A 17-hidroxiprogesterona é maior que 5,6 ou uma relação 17-hidroxiprogesterona sobre cortisol maior que 2,90 pode dar também uma especificidade maior para o diagnóstico. Excluir hiperprolactinemia e hipotiroidismo. Lembrando que a SOP pode, inclusive, levar, né, ser uma causa de hiperprolactinemia leve. Então, fazer essa diferença entre SOP e surtismo idiopático, né, e hiperandrogenismo idiopático. Excluir também de acordo com a história e quadro clínico do paciente. Então, como eu já falei no slide anterior, acromegalia, síndrome de Cushing, uso de medicamentos, gravidez, tumor de adrenal e ovário, hiperplasia ovariana. E nesses casos, uma virilização com uma testosterona total maior que 200 ou sulfatudeia maior que 700 é fortemente indicado um tumor, né? E você tem que passar já para um diagnóstico de imagem e ser mais rápido nesse diagnóstico. Bom, então essa paciente, como é que foi o exame dela laboratorial, né? Depois que ela chegou na primeira consulta com a gente. Ela realmente tinha, né, uma alteração da hemoglobina glicada, sugerindo o quadro de pré-diabetes. É, tinha aqui um perfil lipídico aparentemente tolerável, um HDL baixo, mas o restante estava bom. É, não tinha aqui positivo aquela relação FSH-LH, lembrando que ela não precisa, né? Isso não é critério diagnóstico, a relação FSH-LH 3:1, isso não é diagnóstico, então não precisa estar presente. Ela tinha uma prolactina realmente tocada, uma testosterona aumentada, a androstenediona também aumentada, uma testosterona livre aumentada. Uma 17-hidroxi normal, UDEA normal, TSH normal, e um cortisol pós-dexa também normal. Na imagem, ela tinha ultrassonografia transvaginal com os ovários aumentados, com cistos periféricos. Então, ele tinha, né, esse 10 ml, 10 centímetros cúbicos, o direito, e o esquerdo tinha 13 centímetros cúbicos. Então, a gente fechou o diagnóstico para ela que ela tinha o hiperandrogenismo clínico, laboratorial, tinha oligomenorreia e ela ainda tinha a imagem. Então, ela fechava para todos. O que é muito importante, assim, né? Que a gente tem que ter muito conhecimento sobre a síndrome de uma forma muito ampla, porque ela é comum. Então, uma em cada 5 mulheres pode ter o diagnóstico de síndrome ovários policísticos no mundo. Seria 11 a 13% da população feminina. E ela é uma condição complexa, subdiagnosticada, porque muitas vezes não é tão exuberante, seja a irregularidade menstrual, seja os sinais clínicos. Então, às vezes, ela é menosprezada, né? Ela
não participa. Então, foi o que eu falei: se você ficar buscando talvez só os sinais clínicos, você pode não perceber. Mas a grande questão são as complicações associadas à SOP, né? As manifestações clínicas, metabólicas, inclusive psicológicas. A gente percebe, né, o impacto de autoestima, maior ocorrência de depressão nessa população. Então, elas têm um impacto significativo na qualidade de vida das pacientes. Então, é por isso que a gente tem que estudar sempre, né? E buscar isso. Então, se você utilizar o antigo critério clássico do NIH, né, que requeria o hiperandrogenismo e uma disfunção ovulatória, a prevalência é de 6 a 10%. Usando o critério de Roterdã, né, de 2 dos 3 de hiperandrogenismo, disfunção ovulatória, morfologia e ovariana policística, prevalência de 20%. E a Sociedade de Excesso de Androgênios fala que o hiperandrogenismo seria obrigatório, mais a disfunção ovulatória ou a morfologia policística. Então, ele considera que para existir a síndrome, realmente você tem que ter esse fenótipo de excesso de androgênios. A gente vai ver isso agora. Então, aqui, como eu falei, adolescentes a gente deve excluir a morfologia ovariana e antimileriano, mas é muito comum encontrar o antimileriano aumentado nos casos adultos. E aí a gente tem que pensar que o SOP tem, quando você vai conhecer sua paciente, né, conversar com essa paciente, você pode perceber diversos sinais que podem sugerir, né? Ela é uma doença que pode estar presente em todas as faixas etárias e ser, inclusive, né, transmitida. Então, ela tem 70% de herança genética. Isso significa que você tem vários lotes relacionados à função neuroendócrina de desordens. Hoje em dia a gente tem falado, a Grazi vai explicar, né? Os neurônios Kend, alterações de receptores de FSH, LH, levando à insensibilidade, permissão de uma hiperativação dos, de- dos, do GNRH, alterando os pulsos. Você pode também ter alterações genéticas na parte metabólica, ou seja, nos receptores de insulina, e a normalidade na esteroidogênese ovariana do desenvolvimento folicular, né? Então, aqui seriam genes encontrados nessas variações. Portanto, a gente tem diversos genes envolvidos, então isso podem ser transmitidos. Então, assim, a linha de história, né, do que a gente vê na nossa paciente, né, é uma adolescente que poderia ter alguns sintomas de PCO e que de repente começa a ganhar peso, tem um impacto já psicológico com esse ganho de peso, com algumas alterações clínicas. Na fase reprodutiva, ela também tem a queixa dos sintomas do ovário policístico, mas já começa também a demonstrar, né, sinais de subfertilidade, complicações na gravidez, outras complicações relacionadas à gravidez, como hipertensão, diabetes. Esse aí começa já a ter as alterações metabólicas relacionadas ao excesso de peso, uma exacerbação do ponto de vista psicológico e outras condições que começam também a se acumular por conta dessa doença que muitas vezes não é tratada. E na pós-menopausa? Bom, geralmente os sintomas atenuam em relação a senos ovários policísticos, né? Os sinais clínicos podem melhorar, mas ainda podem estar presentes. Mantém-se, né, aquela carga de herança metabólica, mantém-se muitas vezes também a parte de depressão, ansiedade que estavam relacionadas, e só pode também ir acumulando outras condições de saúde. Então, quando a gente pensa na transmissão, né, epigenética também da doença, assim, genética e também o contexto epigenético da doença, pode já desde a gravidez você ter essa influência epigenética. Então, durante a fase ainda, né, de gestação, essa criança já pode estar exposta, né, ao que vai facilitar ela desenvolver a síndrome. Então, assim, o excesso de androgênio materno, alterações de personalidade, alterações neuroendócrinas que a mãe pode passar para o filho, obesidade, resistência insulínica, hiperinsulinismo da mãe, alterações também em nível, né, do que ela teve de dificuldade na ovulação e fertilidade. Então, isso aqui é o que acontece, né? Uma herança genética, alguns fatores epigenéticos influenciando e aqui levando, né, a alterações de DNA e RNA. Então,
fatores genéticos, epigenéticos maternos, como ganho de peso, níveis elevados sustentados durante a gestação de androgênios, insulina e antimeliriano, impacta na atividade da aromatase placentária e pode levar também o risco à exposição a poluentes, produtos de cuidado pessoal, microplásticos, disruptores endócrinos e nanopartículas. Então, isso é super importante, a gente não nem dimensiona isso, mas tudo isso pode estar relacionado ao porquê que uma pessoa desenvolve, né, a doença. Então, aqui, a obesidade, né, está muito presente nos ovários policísticos, em 20 a 80%, né, de um início precoce, inclusive, o maior ganho de peso na puberdade, aquela menina que vai ganhando peso muito rápido. A gente já falou sobre os sinais de hiperandrogenismo, que muitas vezes impactam muito na autoestima, então, é surtismo, acne, queda de cabelo. Disfunções metabólicas, então a gente resistência insulínica em 5 a 80% dos casos, aumento do risco de diabetes tipo 2, 30 a 35%, né, de intolerância à glicose e 8 a 10% de diabetes tipo 2 e doença cardiovascular. A doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica, MSLD, tem uma prevalência aumentada em mulheres com SOP também, então outra coisa que a gente tem que pesquisar e tratar. Infertilidade 15 vezes maior, complicações obstétricas, maior risco de aborto, diabetes mellitus gestacional, pré-eclâmpsia e parto prematuro. E dentro dos fatores psicológicos, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, então, assim, lembrar que essa paciente relatou, né, que ela teve uma perda familiar que desencadeou uma depressão e depois ela evoluiu com o transtorno alimentar. Isso fez com que ela ganhasse peso de uma forma muito rápida e a gente pode, realmente, existe uma maior prevalência de transtorno alimentar e assim nos ovários policísticos. E uma insatisfação de imagem corporal. Em relação a câncer, é super importante, a gente tem falado muito, né, da obesidade como sendo um fator de risco importantíssimo para câncer, e os ovários policísticos por si só, né, já oferecem um maior risco, independente até mesmo do peso, então 2,7% de risco aumentado de câncer endometrial e associação com câncer de mama e ovário ainda em estudo. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente está falando aqui que a SOP é uma doença cardiovascular, é uma doença metabólica, na verdade, a gente está sempre relacionado à doença cardiovascular. Quando você pensa no tripé da mulher, né, de maior risco cardiovascular, a gente tem alguns fatores não reconhecidos, como psicossociais, abuso, violência, questões socioeconômicas. A gente já tem os muito bem estabelecidos: hipertensão, dislipidemia, diabetes, obesidade, dieta irregular, sedentarismo, tabagismo, e temos aqui também os fatores femininos exclusivos, né? Em que quando a gente pensa em SOP, não apenas a gente tem a própria síndrome de ovários policísticos, quando você vê aqui outros fatores, diabetes gestacional, hipertensão da gravidez, pré-termo, tudo isso eu falei que isso pode acontecer numa paciente que tem SOP. Então, você realmente tem aí uma base muito, a SOP, né, estando na base aí do aumento do risco cardiovascular. E aí, quando a gente fala dos fenótipos, né, que podem ser encontrados, a gente tem o hiperandrogenismo, então, quer dizer, o clássico, né, que teria todos os três, que é o caso dela, né, então ela seria o SOP clássico, ela tem hiperandrogenismo, ela tem anovulação, né, e ela tem os aspectos é, de imagem, né. Geralmente você cursa com hiperandrogenismo, e esse seria talvez o mais relacionado à resistência insulínica, né? Tá dentro da fisiopatologia. Mas a gente pode ter, de repente, um padrão ovulatório, em que você ovula, mas tem sinais de hiperandrogenismo. Você pode ter um tipo não hiperandrogenêmico, que é com apenas a aparência dos ovários com oligonovulação. E você pode ter aquele que tem oligonovulação, mas não tem o hiperandrogenismo. Então, aqui, né, quando a gente coloca quais seriam os maiores riscos, né? Quando você tem um perfil de hiperandrogenismo mais anovulação, você tem muito mais chance de desenvolver obesidade, fertilidade, intolerância à glicose, dislipidemia e alterações de humor. Aquele fenótipo também com hiperandrogenismo e alterações de imagem vai ter mais ou menos os mesmos riscos, mas aquele que tem apenas a anovulação sem hiperandrogenismo e o aspecto micropolicístico, ele está muito menos exposto a desordens metabólicas. E aí, quando a gente pensa, né, na mulher com SOP,
e a mulher sem SOP, o risco de diabetes é muito maior na mulher com SOP. E aí, agora a gente vai chegar no ponto, né, da fisiopatologia, que eu acho para nós endocrinologistas é super interessante. A SOP é o próprio, né, situação de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então a gente tem resistência insulínica, hiperandrogenismo, obesidade. Quem vem antes aí, né? Quem provoca o quê? Então, vou parar aqui minha apresentação, vou deixar aqui para a Grazi continuar. Obrigada. Eu vou ser repetitiva só em alguns pontos que a Karen falou, só pela importância em relação ao tópico das disfunções metabólicas, né? Então, mais uma vez falando, né, o nome síndrome dos ovários policísticos não é um termo apropriado, né, para uma condição que você não tem somente consequências reprodutivas, né? A gente tem a questão da infertilidade, que é importante, das alterações do ciclo menstrual, mas existe por trás disso uma grande alteração metabólica, resistência insulínica e grandes consequências aí em relação ao metabolismo da glicose, colesterol, né, um risco cardiovascular aumentado. Então, o termo síndrome dos ovários policísticos, ele não é um termo apropriado. Há um tempo atrás, as sociedades, né, associadas à PCOC, né, elas estavam fazendo uma votação, inclusive, para tentar modificar o nome, tentando incluir no nome algo, né, que remetesse à síndrome metabólica, para, né, as pessoas já ficarem mais, assim, antenadas em relação a essas questões metabólicas da SOP. Muitas pacientes no consultório, quando a gente aborda, né, essa questão metabólica, elas até se surpreendem, né? Falam que nunca tinham dito que poderia dar essas alterações, que ela poderia somente ter as alterações, né, dermatológicas e alteração na fertilidade, na menstruação, e nunca foi dito, né, as consequências metabólicas e que ela deveria manter o peso saudável. Então, essa questão do nome, que é uma coisa importante, os critérios de Roterdã, que a gente vê que é o mais utilizado, ele também não cita nada a respeito de síndrome metabólica, né? Ele fala sobre disfunção ovulatória, sobre hiperandrogenismo, né, o ovário micropolicístico no ultrassom, mas não entra dentro do critério, né, perfil lipídico, resistência insulínica, que são, né, componentes extremamente importantes na fisiopatologia da doença, né, principalmente a resistência insulínica. E aí, pode passar, por favor. Então, a combinação desses critérios, como a Karen falou, gera vários fenótipos, né? E fenótipos, basicamente quatro, né? Sendo que os que têm associação do excesso de androgênios com a oligonovulação são os mais graves, né? Então, esses fenótipos mais graves vão ser aqueles que vão ter mais consequências cardiometabólicas em relação aos outros fenótipos que não têm essa associação do distúrbio de ovulação mais o hiperandrogenismo. Então, isso vai ser importante, a gente tentar detectar o fenótipo da paciente e aí ser mais agressivo ou não em relação ao tratamento, né? Você já vai visualizar que a paciente vai ter mais consequências metabólicas do que as outras, né? Que tem um quadro mais leve. E lembrar que a obesidade, ela vai estar sempre agravando, né, o fenótipo e piorando, né, resistência insulínica, piorando glicose, colesterol. Então, ele é sempre um fator agravante aí. Pode passar. Já tinha falado, então a obesidade agrava o quadro clínico da SOP, ele acentua os fenótipos, aumentando significativamente as consequências cardiometabólicas. Pode passar. Então, falando rapidamente aqui sobre as consequências principais da síndrome dos ovários policísticos. Então, os fatores metabólicos que eu já comentei, né? Obesidade, pré-diabetes, diabetes tipo 2, NASH, que a gente vai
fazer uma triagem através do OGTT, né? Ou a glicada, né? Fatores de risco cardiovascular, importante sempre solicitar lipidograma para essas pacientes, né? Consequências reprodutivas, oligonovulação e subfertilidade, as alterações dermatológicas que a Karen falou bastante, surtismo, acne, alopecia, os psicológicos, depressão e ansiedade, e os transtornos alimentares, como TCA e bulimia. Próximo. Então, falando um pouco da fisiopatologia, né, que é uma fisiopatologia que, quando a gente lê, né, diversos estudos, eles falam, continuam falando que é uma fisiopatologia incerta e muito complexa. O que a gente sabe, né, que existe um aumento da pulsatilidade do GNRH, e isso leva a uma desproporção da secreção de LH e FSH. Você leva a uma hipersecreção de LH, e esse LH aumentado, ele vai diretamente no ovário, na camada teca, levando uma hiperprodução de androgênios. E, além disso, você tem a resistência insulínica, que vai causar sérias alterações de acordo com os órgãos. Então, a resistência insulínica no pâncreas, ela vai levar a uma hiperinsulinemia compensatória. No fígado, ela vai gerar duas alterações, que é uma redução da SHBG, levando a aumento da testosterona livre, e a diminuição da proteína que liga o hormônio de IGF-1. E esse IGF-1 aumentado, ele vai atuar diretamente também a nível dos ovários, levando ao aumento da produção de androgênios. E também a insulina aumentada, a hiperinsulinemia, também vai atuar nos ovários, aumentando a produção de androgênios. Então, aumentando a produção de androgênios, tem vários fatores, né? Seja o LH, né, que vai aumentar, a insulina, hiperinsulinemia diretamente no ovário, e o IGF-1, que atua também nos ovários, né? E o aumento do testo livre decorrente da redução do SHBG. Também existe um estímulo na glândula adrenal, para a produção também de androgênios. E no tecido adiposo, a resistência insulínica, ela causa uma disfunção desse tecido adiposo, e ele leva à produção de adipocinas, citocinas, gerando um quadro de inflamação nessa paciente. E esse quadro, né, de disfunção do adipócito, ele vai piorar ainda mais a resistência insulínica e vai perpetuar todo esse quadro aí. Então, um alimenta o outro. Então, assim, a gente vê que são vários fatores, mas que a gente vê que sempre muito importante aí a presença da resistência insulínica com o hiperandrogenismo. Próximo. Só pausar aqui rapidinho, Grazi, uma coisa também que eu vi que é super interessante, né? Que eles estão falando sobre a questão da gente poder entender essa questão do hiperandrogenismo, né, sobre a alteração dos pulsos, é que parece que os neurônios Knd no hipotálamo, né, eles teriam uma sensibilidade à progesterona e estrogênio, né, eles recebem esse feedback, tanto é que na menopausa você tem uma hiperestimulação porque cai o estrogênio. Então parece que na SOP, esse excesso de androgênio, quando existe o excesso de androgênio, ele torna esse sistema insensível. Então, ele Uhum, continua mantendo a estimulação do GNRH, e aí ele continua agindo lá nos ovários, né, estimulando também a teca. Então, assim, é um ciclo vicioso, né, em que você não sim. consegue essa regulação, e talvez esse seja até né, isso é um dos mecanismos que se pensa quando faz o bloqueio da testosterona, com pílula, etc. E eles falam que o antimileriano também, que tá aumentado Sim. por conta desses folículos antrais, também teria uma ação de hiperestimular essa região, né, que é da quispeptina, da neuroquinina B e da Isso. epinefrina. Isso seriam né, teorias em relação o que levaria a esse aumento da pulsatilidade do GNRH, né, levando essa desproporção LH-FSH. Aí ele fala que é exatamente isso, né, que você tem o excesso de androgênio levaria a essa insensibilidade ao feedback negativo do GNRH pelo estrogênio e progesterona via neurônios daquele sistema KNDY, né?
que É, ok. liberaria a quispepitina e a quispepitina aumentaria a pulsatilidade do GNRH e também o aumento do antimileriano, né? O excesso de androgênios, ele leva à parada na maturação, né, dos folículos antrais e pré-antrais, né? Hum, Com isso, ele atrapalha a ovulação. E isso gera também, explica o aumento do AMH, né, do antimileriano. E esse hum, aumento do antimileriano também ajudaria, né, a levar essa pulsatilidade aumentada do neurônio, né, isso, do GNRH. isso. Então, são teorias, né? Na- São várias É, teorias acho que é o aí, estudo neuroendócrino da síndrome, assim, que eu entendi, né? sim. Mas vamos falar Então, aqui agora da resistência insulínica aí, continuando aqui nessa parte, vamos lá. continuando, como eu vou até falar, né? Acho que a gente nunca pode esquecer que os dois componentes mais importantes da síndrome são, então, a resistência insulínica e o hiperandrogenismo. E aí, qual seria a causa? Tipo, como a Karen falou também, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Quem viria primeiro? A resistência insulínica ou o hiperandrogenismo? Até hoje a gente não sabe muito bem quem vem primeiro, né? A resistência insulínica, a patogênese também ela é pouco compreendida, não se sabe exatamente, né, se tem, né, um componente genético, ou é secundário ao excesso de androgênio, né, e vice-versa também. A gente sabe que as mulheres com SOP, elas têm um defeito de pós-receptor na transdução do sinal da insulina, isso é fato. A gente já sabe que essas mulheres têm também, né, esse defeito pós-receptor, que também pode ser decorrente de mutação genética. Existe uma suscetibilidade genética, às vezes quadros, né, de síndrome de resistência insulínica grave, né, que você tem o tipo A, tipo B, ou então lipodistrofia genética. É, e como a gente falou, né, o SOP, geralmente o anovulatório, fenótipo A e B, são os que contêm um maior grau de resistência insulínica, então vão ter mais, né, complicações cardiometabólicas. Eles sugerem que tem etnias também que podem ter um grau de resistência insulínica maior do que outros. A Karen falou também sobre a questão da origem, disposição fetal, né, androgênios, né, durante a gestação, e também o retardo de crescimento intrauterino, que pode levar também à resistência insulínica no futuro. Próximo, próximo, isso. Então a gente sabe que ela está sempre presente. Mesmo as mulheres obesas, e mesmo as mulheres com peso normal. Então, 94% das mulheres com obesidade, elas têm resistência insulínica. Enquanto que mulheres com peso normal, até 60% delas têm resistência insulínica. Então, a gente vê como que é importante, mesmo ela sendo magra, tendo uma circunferência abdominal normal, um peso normal, a resistência insulínica, ela está presente. E isso foi visto nos estudos através do padrão ouro, né, para avaliar a resistência insulínica, que é o clamp hiperinsulinêmico euglicêmico. Então, mais uma vez, a resistência insulínica é uma característica fundamental da SOP. O que falta também são métodos na nossa prática para medir, né, essa resistência insulínica nos pacientes. E assim, isso é interessante que assim, a resistência insulínica, né, ela acontece no fígado, tá? No tecido adiposo e no tecido muscular. Porém, a sensibilidade insulínica ela é preservada tanto no ovário quanto no adrenal. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque a insulina nos ovários e na adrenal, ela, né, atuando no seu receptor, ela vai produzir androgênios. Mas nesses órgãos, né, adiposo, tecido adiposo, músculo e fígado, ele vai ter uma resistência à ação da insulina. Próximo. No pâncreas, né, essa resistência insulínica vai gerar, então, uma hiperinsulinemia compensatória, que a gente viu que tem, né, várias consequências, principalmente a nível ovariano, né, estimulando os ovários a produzirem mais androgênios. É,
E também, foi isso que a gente conversou sobre a questão a resistência insulínica, mexendo com os neurônios, né, daquele sistema KNDY, que vai também hiperestimular o GNRH, a pulsatilidade. No fígado, então, você tem a diminuição do SHBG com a diminuição também da proteína carreadora do GF1. Nas adrenais, você tem um aumento da produção de androgênios e nos ovários também você tem um aumento da produção dos androgênios. Pode passar a próxima. E o hiperandrogenismo. Então, a gente tem, então, quais seriam as fontes, né, do hiperandrogenismo? Então, o aumento da pulsatilidade do GNRH levaria ao aumento do LH em relação ao FSH e estimularia a célula da teca ovariana a produzir androgênios. A resistência insulínica e a hiperinsulinemia compensatória levaria diretamente à produção de androgênios pelos ovários, via P450, 17-alfa nos ovários. A resistência insulínica hepática leva à diminuição do SHBG e aumentando o testo livre. E essa diminuição também da proteína de ligação do GF1 a nível hepático levaria também à estimulação da produção de androgênios nas células teca. Uma coisa interessante também que o hiperandrogenismo ele leva então uma adipogênese abdominal, né? Responsável pelaquela obesidade visceral que é muito comum nas mulheres com SOP, e é um tecido adiposo disfuncional que libera adipocinas, citocinas, que causam um quadro inflamatório, e esse quadro inflamatório piora ainda mais a resistência insulínica. Próximo. A síndrome metabólica, então, como consequência da SOP, né? Ela ocorre em 3 vezes maior em mulheres com SOP do que as mulheres sem SOP, e é representada, então, pela obesidade abdominal, né? Circunferência abdominal aumentada, hipertensão, hiperglicemia, baixos níveis de HDL e altos níveis de triglicerídeo, né? Com maior risco de diabetes e doença cardiovascular. Próximo. A dislipidemia, ela é muito frequente nas mulheres com SOP, afeta quase 70% das mulheres, e o padrão típico que a gente encontra nessas mulheres são triglicerídeo aumentado, um HDL baixo e partículas de LDL pequenas e densas, que são as mais heterogênicas. Próximo. A doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, que é o termo mais novo para a esteatose hepática. Tá associado à resistência insulínica, né, à adiposidade visceral e uma deposição de lipídios no fígado. E esses lipídios, se são depositados no fígado, eles vêm geralmente através da lipólise do tecido adiposo. E essa lipólise, ela passando, né, através do fígado, ela leva esse acúmulo de lipídios, então torna o fígado gorduroso. A prevalência é alta, de 15 a 55%, e também, curiosamente, ela pode estar presente em mulheres magras. Próximo. Doença cardiovascular, decorrente, então, da exposição prolongada a múltiplos fatores de risco cardiometabólico que a gente já conversou, né? Como dislipidemia, hipertensão, resistência insulínica, diabetes. Existe uma maior prevalência de doença arterial subclínica, né? Porque tem uma tendência à disfunção endotelial, estresse oxidativo e aterogênese. E o maior risco de doença cardiovascular e doença isquêmica do coração infarto agudo do miocárdio e AVC. Mas esse aumento da mortalidade, mortalidade por doença cardiovascular, geralmente só foram comprovados em estudos observacionais, sempre se fala que não existem estudos prospectivos para comprovar que existe esse aumento de risco de doença cardiovascular. Próximo. Diabetes gestacional é a patogênese associada, então, à resistência insulínica, né, pelos hormônios contrarreguladores que são secretados pela placenta, associado a um déficit de secreção de insulina pelo pâncreas, né? O pâncreas com uma baixa reserva, né, para secretar a insulina. Ocorre
tem um risco, né, 3 vezes maior em mulheres com SOP, geralmente mulheres que têm sobrepeso e obesidade. E é, o risco de diabetes gestacional em mulheres com SOP é aumentado independente do IMC, mas tem mais chance quando a mulher tem um sobrepeso ou uma obesidade. Próximo. Isso é bem interessante, porque fala sobre os equivalentes de PCO em homens. Eles falam que é muito comum nessas mulheres com SOP elas apresentarem parentes de primeiro grau, seja mulher, né, ou um homem, que pode ser o pai ou o irmão, que tenha um quadro de síndrome metabólica, né, tenha diabetes, pressão arterial, e outras, né, dislipidemia, e que isso pode estar associado a um fenótipo masculino equivalente de SOP. E aí, nesses casos, seria interessante a gente ficar mais atento, né? Nessas mulheres que têm esses quadros, esses parentes de primeiro grau com síndrome metabólica. E eles falam, né, que é mais prevalente, né, irmãos dessas mulheres com SOP apresentarem hipertensão e filhos também de mulheres que têm SOP, têm mais dislipidemia na infância e na vida adulta, tem um aumento de peso tanto na infância quanto na vida adulta. É, E Grazi, pode ter também essas alterações, assim como a maior chance de alopecia, porque de calvície, porque uma vez eu peguei um paciente meu que era assim muito jovem, devia ter 29, 30 anos, e tinha um quadro já de obesidade, assim, mais cintura, aumento de cintura abdominal, né, cintura metabólica, esteatose, e tinha calvície, e aí ele relatou que tinha na história familiar mãe e irmã com SOP, né, e aí eu chamou atenção para essa questão, né, do equivalente, e se teria também algum tipo de aspecto físico mais comum quando é encontrado nos homens, assim como acontece nas mulheres. assim, nesse estudo aqui ele não falou em relação à calvície, mas faz todo sentido, né? Que seria né, um hiperandrogenismo no homem, né? Na mulher, ele causa calvície, né? No homem seria a mesma coisa. Uhum, Mas não só isso, mas a história de síndrome metabólica, que chama atenção. É só mais para a gente constatar que pode ser né, uma transmissão ali hereditária, né? uhum. É, Familiar. pois é, exatamente. É Você fica interessante, acho que mais. você buscar isso na Bem interessante, questões. bem interessante. Não, e até os filhos da mulher com SOP, né, que já sofrem consequências, né, em relação ao peso, em relação ao colesterol, desde a infância, né, até a vida adulta. Uhum. Pode passar. Esse pode passar que eu já falei, que eu já expliquei naquela figura de fisiopatologia. Pode passar. Pode passar. É, aqui também, assim, falando sobre a característica heterogênea da síndrome, né? Que você tem diferentes fenótipos de acordo com né, a combinação dos dos diferentes critérios, né, diagnósticos. E, mais uma vez, sobre a questão do nome da síndrome, né, que deveria ser, tentar mudar, né, para uma alteração de disfunção metabólica. Pode passar. Agora, chegando na parte do tratamento de primeira linha, né, para todos os pacientes, é mudança de estilo de vida, seja mulheres eutróficas ou mulheres com sobrepeso e obesidade, né? Mulheres eutróficas para manutenção do peso e mulheres com sobrepeso e obesidade para perder peso. Uma perda modesta, né, de 5 até 10% do peso já gera um grande impacto na acessibilidade à insulina e ajuda na regularização dos ciclos menstruais. 150 minutos por semana. E existem várias estratégias dietéticas. Existe a hipocalórica convencional, existe
a hipocalórica proteica cetogênica, né? Existe uma dieta de baixo índice glicêmico, dieta anti-inflamatória, que é a dieta do Mediterrâneo. Mas assim, o mais importante é a adesão, né? Que existe uma grande dificuldade dessas pacientes aderirem, porque isso é para a vida toda, né? Não é um período, né? Elas têm que ser orientadas desde o diagnóstico, que elas vão ter que ter essa disciplina de alimentação, de exercício físico para a vida toda. Alguns estudos falam, né, dessa dieta com baixo índice glicêmico como se fosse superior à dieta hipocalórica convencional, né? Que seria você ingerir alimentos que não levasse a pico de glicose e pico de insulina, né? Isso ajudaria na questão da glicose, né? E também da resistência insulínica, e mesmo em mulheres magras também. Pode passar. Eu coloquei aqui sobre o contraceptivo oral. Porém, não é o caso da paciente. A paciente tem hiperandrogenismo, né? A paciente do nosso caso clínico, ela tem Sim. hiperandrogenismo. Ponto de vista metabólico, né? A gente não tem benefícios de você usar o contraceptivo combinado. Inclusive, você pode até piorar, né, os efeitos metabólicos, né? Você tem efeito no metabolismo dos carboidratos e também tem um risco aumentado de trombose e piora do perfil lipídico, até um risco de aumento de pressão arterial. Mas eu vou falar um pouquinho sobre os contraceptivos orais, já que a paciente do caso clínico, ela tem, né, o hiperandrogenismo clínico E tinha oligoamenorreia também. e irregularidade menstrual. Então, os dois principais mecanismos de ação é reduzir SHBG no fígado, diminuindo a testosterona livre e fazendo o bloqueio do eixo hipotálamo e hipófise ovariano. Então, ele vai tratar os ciclos irregulares, faz proteção endometrial, previne a hiperplasia endometrial e também o câncer de endométrio, né? Vai tratar o hiperandrogenismo clínico, a acne, o hirsutismo, a alopecia menos, né? Assim, não melhora muito. E a gente pode associar sempre a pílula à metformina quando você tem um IMC maior de 30 e também fatores de risco, ou fatores de risco para pré-diabetes ou diabetes, para já tratar as alterações metabólicas. Então, como eu falei, não tem melhora das alterações metabólicas, pode inclusive piorar. A escolha do melhor método, né, tem que se basear nas condições clínicas da paciente. Se ela tem obesidade pura, geralmente não existe uma contraindicação para métodos combinados, mas se ela tiver associação com outros fatores de risco, né, para doença cardiovascular, como é muito frequente em pacientes com SOP, a gente pode contraindicar um contraceptivo combinado, oral combinado. Então, é importante a gente sempre se basear nos critérios de elegibilidade médica da OMS e do CDC. Uhum. Não existe. Quer falar? Não, não. Tá. Fala. Não existe, então, uma pílula de eleição. Então, muitas pessoas perguntam: tem a pílula de escolha? Não existe uma pílula de escolha. Então, existem orientações para você tentar achar melhor método para aquela paciente. Então, usar a menor dose de estradiol, 20 ao invés de 30, ou então o estradiol natural. Não utilizar aquela pílula que contém 35 microgramas de estradiol com ciproterona e o tipo de progesterona que vem combinado na pílula com estrogênio, ela tem que ter um perfil mais neutro. Por quê? Geralmente as pílulas que são mais androgênicas, as progesteronas mais androgênicas, que são de primeira e segunda geração, que é o levonorgestrel, norepinefrina, elas têm um impacto assim, metabólico pior e também pode piorar o surtismo. Então, as pílulas que têm o menor impacto metabólico e risco de trombose, mais um risco maior de trombose, são as de terceira ou quarta geração, que são o desogestrel, a drosperinona, o Dienogest, pode passar.
Então, como eu falei, pacientes que tenham contraindicação aos estrógenos, né, por algum motivo, elas podem utilizar a pílula com progesterona isolada, né, que a gente tem no mercado, desogestrel 75 microgramas ou a drospirenona 4 miligramas, que a gente tem utilizado bastante. Pode também utilizar o DIU de levonorgestrel e também o Implanon, que tem somente progesterona. Se a mulher não desejar contracepção, a gente pode usar também progesterona micronizada, cíclica, 10 dias por mês, ou utilizar ela trimestral, para fazer só a proteção endometrial, né? E, no caso, a cíclica para fazer a regularizar o ciclo. Então, elas melhoram a irregularidade menstrual, porém, não existe melhora do hiperandrogenismo clínico. Também associar a metformina quando a gente tem um IMC maior que 30 e também fatores de risco para pré-DM-DM. Se a paciente ela tiver um hiperandrogenismo clínico, né, já que a pílula de progesterona não vai ajudar, a gente geralmente associa um antiandrogênico, que pode ser o aldoxatona, na dose de 25 a 100 miligramas por dia, ciproterona, na dose de 10 miligramas, menor dose possível, por conta do risco que a gente sabe aumentado de meningioma, e a finasterida, e tomar cuidado que ela tem um risco de hepatotoxicidade. Próximo. A metformina seria o tratamento medicamentoso de escolha nas pacientes com resistência insulínica. E então, em que situações que ela está indicada? A partir do IMC acima de 25, paciente com IMC acima de 25 sobrepeso já pode utilizar a metformina. Pacientes que já têm um pré-diabetes, né, ou uma glicose alterada, ou uma intolerância à glicose, e que já têm diabetes estabelecido, ou têm sinais clínicos de resistência insulínica, por exemplo, uma cantose nigricans. Então, a metformina a gente pode começar utilizando uma dose de 1 grama e titulando até chegar a uma dose de 2 gramas por dia. Ele vai ajudar na redução da resistência insulínica, por reduzir a resistência insulínica, vai diminuir a produção, a síntese, né, de androgênios pelos ovários, vai melhorar, restaurar a ovulação, e com isso, consequentemente, você vai ter melhora da fertilidade, aumento da taxa de gravidez e vai ajudar também a regularizar o ciclo. Mas em relação ao peso, ele é neutro, ele não afeta a questão do peso. Próximo. Então, nas pacientes obesas, né? A gente falou então já da questão da mudança de estilo de vida, da dieta, né? Mais hipocalórica, da atividade física, a metformina e, e sempre tentar associar uma droga anti-obesidade, né? Que atualmente que a gente sugere, né? Que a literatura sugere, são os análogos de GLP-1, liraglutida, semaglutida, tirzepatida, e que pode ser ou não associado ao orlistat. Eu fiz uma busca assim geral de SOP, tratamento de SOP com análogo de GLP-1. Não achei nada em relação à tirzepatida, somente com a liraglutida e a semaglutida. E por fim, em pacientes que têm um peso mais elevado, a gente pode estar indicando a cirurgia bariátrica. Próximo. Então, esse foi um estudo mostrando, então, na verdade, foi uma revisão sistemática e uma meta-análise que mostrou que o uso do análogo de LP1 ele leva uma perda de peso a curto prazo nessas pacientes, porque foi um estudo que durou em média 6 meses, e assim, não houve um grande benefício em relação aos desfechos metabólicos. Esse estudo, né, não teve grandes benefícios nos desfechos metabólicos, produtivos e psicológicos. Mas ele foi muito importante em relação a restaurar os ciclos menstruais e, com isso, a melhorar a fertilidade. Então, ele fala que a liraglutida ele constitui uma alternativa eficaz e segura no manejo desse paciente com SOP. Próximo. Esse outro estudo também fala sobre o uso do GLP-1
é associado ou não à metformina para pacientes com ovário policístico. E ele fala que os agonistas de GLP-1 têm um maior benefício em relação à perda de peso, melhora da resistência insulínica e circunferência abdominal em comparação com a metformina em mulheres acima do peso ou obesas. E ele falou que não existe diferença se você associar, se você tratar a paciente com GLP-1 somente, ou se você for associar o GLP-1 com a metformina. Não existiria nenhum benefício. E mostrou a superioridade do agonista de GLP-1 em relação à metformina nesses parâmetros. Próximo. Em relação à cirurgia bariátrica, então, em pacientes com IMC mais elevado, a gente sabe que leva, né, a grande perda de peso, uma diminuição da resistência insulínica importante, consequentemente, uma redução dos androgênios, né, pela menor produção dos ovários, restaurando, então, a ovulação, melhorando a fertilidade, a função reprodutiva, regulando o ciclo menstrual, é, e, em muitos casos, resolvendo o quadro de diabetes estabelecido, uma hipertensão e uma dislipidemia. Pode passar o próximo. Eu acho que talvez seja ter sido o último esse. Porque eu acho que você ia Esse, voltar, né? No, qua- sim, no- placa 4, sim, sim, sim. Aí você pode, de repente, falar um É, pouquinho sobre desse tratamento nessa paciente, né? então, Do... vou voltar aqui para vocês, vou compartilhar aqui minha tela. Na verdade, assim, quando a gente atendeu essa paciente, a gente não tem, né? Até a gente tem conseguido, estava conseguindo colocar liraglutida, né, para alguns pacientes, para alguns perfis de pacientes lá do IED, a gente pretende incorporar semaglutida, mas assim, na época também a gente nem tinha essa oferta, mas. O que que a gente fez para a paciente, né? Primeiro a gente realizou um TOTG, já que ela tinha, né, uma glicada de 5,9, e aí ela realmente 2 horas após teve uma glicemia de 182, né, mantendo um diagnóstico de intolerância oral à glicose. Então, no caso dela, a gente optou pela progesterona, né, por ter a questão da obesidade associada, né, o IMC já acima de 35, então a gente preferiu não utilizar o estrogênio por via oral, a gente preferiu utilizar um progestágeno de uso contínuo para intensificar o controle dessas características de hiperandrogenismo. A gente entrou com esprolactona 50 miligramas por dia. É recomendado, né, como você falou, a perda de peso de pelo menos 5%, mas a meta seria de 10%, então tentar trabalhar com ela, né, sobre a questão, explicar a importância da atividade física, né, mostrar que isso realmente, eu acho que é super importante quando a gente fala de MSALD, quando a gente fala de hipertensão, diabetes relacionados à obesidade, e esse inclui a SOP também, dos percentuais em que você já tem uma reversão ou uma melhoria, né? Então, no caso, a gente explicou para ela e a gente iniciou a metformina para ela, em dose de 1 grama, e a gente iria considerar os agentes anti-obesidade, né? Se falência terapêutica em 3 meses, que é assim como fala o guideline. Então, assim, lá no IED, hoje em dia, a gente tem a sibutramina. Ela estava com uma pressão de 130, eu acho, 135 por 90. Enfim, então, e tem essa intolerância, então talvez a sibutramina não fosse, nesse momento, né, o melhor agente para ela anti-obesidade, mas a gente pode fazer o orlistat, a gente tem um orlistat lá no hospital, e sem dúvida nenhuma, hoje em dia, os agonistas de LP1 ou o DUO seriam opções, né? Eu acho que apesar de a gente não ter percebido uma superioridade entre talvez o que foi até o presente momento estudado, né? A gente não tem um estudo head-to-head entre as opções e tem poucos em relação à metformina e GLP-1. Então, assim, quando a gente fala de SOP, parece, aparentemente, em termos de controle glicêmico, não faria muita diferença entre GLP-1 e metformina, mas é fato que o GLP-1 vai fazer você ter uma maior perda de peso. Então, isso já provoca uma melhora, né, do controle metabólico, sem dúvida nenhuma. Eu esqueci de botar o maior, né, aumentado, agora que eu vi. É,
Desculpa, agora que eu vi que eu estava assim. Então, assim, sem dúvida nenhuma que a gente vai esperar, provavelmente, nos próximos estudos que forem acontecer, surgir, eu acho que resultados ainda melhores, assim, em relação a essa parte metabólica, né? A gente sabe que é uma molécula que consegue, hoje em dia, já tem indicação para MSLD em prevenir a fibrose, né? Estacionar a evolução da doença. Então, acho que isso a gente não vê tanto com a metformina. A gente tem o benefício, né, de desfecho cardiovascular, de evento cardiovascular. Então, eu acho que a gente ainda vai ter outros resultados, mas assim, até o presente momento, entra como uma boa, né, droga anti-obesidade, que a gente sabe também que tem um bom perfil para esses outros aspectos. Então, eu acho que aqui, para ela, nesse caso, ela seria uma candidata, né, para essa opção também de medicamento, acho que anti-obesidade, mas não foi possível fazer naquele momento. E o que a gente sabe é que, assim, você lê um estudo que diz que melhorou o perfil de regularidade dos ciclos menstruais, mas, assim, a maioria dos trabalhos não mostra uma isso tão evidente, assim, quando comparado a outras abordagens. Eu queria lembrar só, em relação a quando a gente fala de um paciente que tem irregularidade menstrual e que não está em uso de contraceptivo oral e que começa a usar o algoritmo LP1, a gente sabe, né, que diminui a ação. Então, quem está em uso de tirzepatida em dose de escalonamento tem que orientar preservativo, né? Algum método contraceptivo se a pessoa não desejar engravidar. Quem está em uso de semaglutida oral também tem interferência. A semaglutida injetável não tem, mas a semaglutida oral tem. Então, a gente já observava que quando a paciente com SOP era tratada, perdia peso, ela ficava mais fértil, né? Então, agora a gente tem observado que parece que não apenas é um efeito da perda de peso, como também, né, interfere na ação do contraceptivo se estiver em uso. Então você tem duas questões aí. Aquela que não está fazendo uso fica mais fértil pela correção dos mecanismos, né, envolvidos na SOP, perda de peso, controle glicêmico, resistência insulínica, e aquela que está em uso de contraceptivo precisa ter cuidado, porque pode, no início, ter uma diminuição da ação e pode acontecer, né? Um evento reprodutivo, até engravidar. Bom, então, assim, como mensagens finais sobre esse assunto, né? Então, a gente viu, né, o quanto que é complexo essa condição, né, hormonal do SOP, que pode ser subdiagnosticada, que tem uma herdabilidade genética. Então, quando você estiver suspeitando, né, uma história clínica minuciosa, considerando, os parentes, e inclusive quando a gente receber um homem, né, que parece ter um perfil se caso a história familiar feminina, né, tem positiva, realizar diagnósticos precoces é extremamente importante para você evitar, né, as complicações. A avaliação completa dos riscos metabólicos em mulheres com SOP e seus familiares direto, visando otimizar o tratamento e prevenir complicações. Maior risco de resistência insulínica, diabetes tipo 2, obesidade, MSLD e doença cardiovascular, isso é fato. E ainda percebe-se que o diabetes tipo 2 surge de uma forma mais precoce e mais agressivo, com maior risco cardiovascular. A mudança de estilo de vida, contraceptivos hormonais, né, são os melhores fatores para controlar e também controlar a obesidade e hiperandrogenismo. E a metformina ainda é a primeira linha de tratamento, né, junto com o contraceptivo oral, mais outras medicações que atuem na perda de peso, gordura visceral e parâmetros metabólicos têm sido bastante promissoras, já que se torna, então, uma síndrome muito além de uma condição, né, reprodutiva, ginecológica, né, mas é uma síndrome metabólica. É isso, gente. Deixa eu fechar aqui. Só reforçando aqui que a pílula, né, ela não vai ajudar a questão metabólica, né? Não vai melhorar a resistência insulínica, não vai ter impacto em relação à glicemia, colesterol, né? O objetivo da pílula é você bloquear o eixo e você reduzir o hiperandrogenismo, e com isso as manifestações, né, clínicas, né, do hiperandrogenismo. Mas a parte metabólica mesmo, ele não vai ajudar, não vai ajudar. É.
fato. Tem uma pergunta aqui. é, Aqui é o Cássio perguntou: parabéns pela aula. Eu fiquei em dúvida sobre por que da paciente receber desogestrel e não o contraceptivo oral combinado. Não recordo de todos os dados do caso. Se puderem comentar novamente, obrigada. Bom, primeiramente, assim, a questão, quando a Graziela mencionou a questão dos critérios de elegibilidade, né, pacientes com obesidade, a gente deve ter maior risco trombogênico. E a gente sabe que isso está relacionado ao etilioestradiol, principalmente, né, como estrogênio com maior risco de trombose. Isso acontece menos naquelas pílulas que têm estrogênio natural, mas a gente está falando de um hospital público, né, que a gente não disponibiliza contraceptivos. Hoje em dia a gente tem o estetrol, que é o E4, e tem também valerato e estrogênio nas pílulas combinadas, mas de fato, o estradiol aumenta o risco de trombose, então assim, já foi uma forma da gente não considerar. Mas o desogestrel consegue controlar os aspectos, é, digo, de sinais clínicos de hiperandrogenismo, conseguiria considerar, e por isso que a gente também associou a espironolactona. E a gente também tem que evitar o risco de hiperplasia endometrial, que nesse caso o desogestrel conseguiria controlar. Você quer Deixa acrescentar eu. mais alguma coisa? Sim. Fala. Então, pelos critérios de elegibilidade da OMS, do CDC, a obesidade pura, eles não colocam como uma contraindicação absoluta para estrogênio, para método de estrogênio, porém eles dividem em IMC. IMC acima de 35 tem um risco de trombose maior do que um IMC menor que 35. Que era o caso dela. É o caso dela. E assim, ela tem mais um fator de risco para doença cardiovascular. Já tem intolerância à glicose, não é isso? Isso. E tinha uma Então, hipertensão limítrofe, né? Estava então, 140. Bom, hoje em dia já é hipertensão. então, 5 por 90. 13 por 8, né? Eu acho que era 90. 75 por 90. Vou olhar Então, aqui. paciente já sendo hipertensa, já contraindica a pílula com estrogênio, né? E tem pressão alta, tem glicose alterada e obesidade, né? Entra cento e no trinta caso por de. 95 que ela tinha. Então, não, é leve, né? Mas é uma hipertensão. Sim. E você juntando todos os fatores de risco, ela entra como, né, uma obesidade com mais de um fator de risco para doença cardiovascular. Então, o ideal é evitar métodos contendo o estrogênio. E aí a gente cai, né, nos métodos de progesterona, que é o que você, né, prescreveu o desogestrel, que vai fazer a regularização do ciclo, vai proteger o endométrio, porém não vai melhorar as características clínicas de excesso de androgênio, a acne, né, o hirsutismo. E aí, nesse caso, a gente associa o antiandrogênico e a metformina, que vai ajudar bastante. E a droga anti-obesidade, se estiver disponível, né? A gente sabe que o análogo de GLP-1 no SUS, por exemplo, é bem complicado, né? Pelo custo. É, Mônica. Estou Tem vendo. mais alguém que quer fazer uma pergunta? Eu acho que. Primeiro foi maravilhoso. O que eu aprendi hoje, né, É. é outro conhecimento, né, do SOP, daquilo que nós do que eu aprendi, né, que eu passei, inclusive para vocês, quer dizer, para você, né, para Gazela já não. Mas é outro conhecimento, né? É outro mundo, né? Quer dizer, É, eu acho que a mensagem que fica realmente é a gente, antes de maravilhoso. um quadro de uma paciente, né, com SOP, que você desconfia, você ir mais além, né? Você investigar, já desde o início da primeira consulta, você rastrear, né? Já o guideline já fala para você submeter a paciente que tem MC acima de 25 fazer o TOTG, independente se tivesse alteração. Então, assim, é você já olhar para ela de uma forma diferente, né? Não esperar tratar o básico que ela vai te trazer, mas já ir investigando, né, as possíveis
as complicações metabólicas que ela já pode apresentar. E a questão, sobretudo, que a gente viu de que quanto mais ela ganha peso, pior vai ser todo o contexto metabólico dela. Então, o controle do peso é assim, a medida mais importante, porque até isso também vai colaborar para a fertilidade da paciente, tudo. Então, Eu acho muito interessante que às vezes eu pego pacientes já na faixa de perimenopausa ou menopausa, né? Abrindo quadro de síndrome metabólica, resistência insulínica, pré-diabetes, hipertensão. E aí na anamnese, a gente perguntando sobre os ciclos menstruais, ela fala que sempre foi ciclo irregular. Aí você pergunta se tinha ovário policístico? Sim. Então, você às vezes olha retrospectivamente, né? Você pega a paciente já com complicação né, metabólica uhum. e você faz o histórico dela para trás, faz a anamnese e você vê que ela tinha SOP, só que ela jamais ia imaginar que essa SOP ia levar a essas alterações metabólicas, somente uma dificuldade para engravidar. Acho que essa é a questão, né? Quando a paciente chegar no consultório, você já explicar para ela que não é ovário policístico, mas não é, quer dizer que é só alteração reprodutiva. Você tem alterações metabólicas para ela se cuidar, para ela cuidar do peso para a vida toda. Que ela vai ter que cuidar da alimentação, que ela vai ter que cuidar da atividade física, porque esses desfechos né, para a vida toda, né? Pode não estar presente ali naquele momento, Porque mas no futuro. como a gente botou ali, é uma herança que tem muito a parte genética, né? Então, essa genética não vai se apagar, né? Independente de você parar de menstruar, essa genética permanece com as predisposições associadas, né? E nós temos, quer dizer, eu diria nos últimos 20, 25 anos, independente um aumento da obesidade, né? Então aí Sim, vem de novo, quem nasceu primeiro, o ovo, ou a galinha, né? Então, provavelmente você pode ter aumento do diagnóstico, já que a gente está falando, né, que tem aumentado Sim. progressivamente os dados de obesidade na mulher, né, na verdade, toda a população. Mas a mulher, comparando ao homem, está ficando mais, né, com mais obesidade do que o homem, proporcionalmente, o quanto que está cometendo. Então, assim, realmente a gente está falando aí de mais de 40% de pessoas com sobrepeso cada vez mais, e isso com certeza vai ter um impacto, né, metabólico e reprodutivo e vai aumentar os casos de sono. Ah, não, pois é. e como eu falei, né, a obesidade vai agravar o fenótipo, né? Vai agravar. Então, às vezes, aquele fenótipo lá D, que é o fenótipo mais leve, ela tendo uma obesidade, ele vai ficar mais evidente. E você vai acabar diagnosticando mais casos, porque aí você vai somar aquele fenótipo leve com a obesidade e resistência insulínica que vai aumentar. Então, a obesidade, ela sempre agrava a SOP, né? É. Foi, não, Bem, maravilhoso. Realmente, eu aprendi muito. Foi uma sessão. Mas e vocês sempre são maravilhosos, mas essa aqui. obrigada aí pelos elogios que o pessoal está escrevendo aqui no chat também, pelo Ah, convite. depois vem mais, você vai ver que depois aparecem mais. Atualmente o pessoal depois começa e provavelmente vão querer, vão me perguntar, vão entrar diretamente em contato com vocês, né? À disposição. Eu queria agradecer também mais uma vez o convite e é sempre bom estar aqui e pode chamar, convidar que a gente vem de novo. Ah, bom, isso Sempre sempre, um prazer. isso aí eu sempre convido, né? Sempre passo meu chapéu, porque eu acho que a gente tem muito a aprender, né? Eu acho que tem, Sim. como eu sempre deixo o assunto com vocês, propositalmente, porque vocês vêm com temas novos, com assuntos novos que vocês estão estudando, que possivelmente eu não tenho acesso. Eu não Uhum, infelizmente, eu não estou no IED o tempo inteiro para estar assistindo e estando em todos os ambulatórios para estar aprendendo, né? Quer dizer, felizmente eu continuo no IED, né? Não estou, mas eu estou, né? uhum. Então, É isso. A gente nunca sai do IED. a gente nunca sai do IED. Bom, eu não saio, por enquanto, enquanto vocês me deixarem, estou lá, né? Estou com vocês. Estamos juntas. Olha, Vai.
Muito, muito Boa obrigada. noite. E, bom, até a próxima. Convido a todos para a próxima sessão, que vai ser hiper alto, primário, com a Ana Beatriz e com a Gisele. Como eu digo, todos os serviços estão É, presentes, né? Todos os serviços do Rio e alguns fora do Rio também. Então, muito, muito vai obrigada. ser uma Obrigada. misturinha aí de UERJ e UF. Tem, né? E realmente agradeço. E agradecemos ao Hospital Samaritano que nos proporciona, né? E quantas Agradeço. reuniões É, presenciais, muitos não querem. Então, vamos ver se há de 100 anos nós fazemos presencial. Sem sessões, fazemos presencial. obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigada a Obrigada, você. Mônica. Obrigada, Um boa beijo. noite. Obrigada, Grazi. Beijo, beijo. Boa Obrigada, noite. boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.